geralmente num processo judicial, qual é o problema? O outro. Tipo assim, eu sou violenta mesmo. Então, assim, aquela coisa de bater no peito, dizer, não, tem que ser na guerra, na briga. Aquela frase que a gente escuta, eu não abro mão de nada. Muitas vezes a gente sente, vivencia um amor doentio. Olá, estamos hoje na nossa Pílula de Renovação, a gravação aqui no estúdio da Igreja Batista do Parque das Gaivotas. E é com muita alegria que a gente recebe a Aline Moreira, advogada, especialista em direito de família, especialista em comunicação não violenta e, além disso, ela é terapeuta sistêmica. Aline, é uma alegria te receber aqui na nossa casa. Seja sempre muito bem-vinda. Sinta-se à vontade para contar para a gente como entrelaçar comunicação não violenta, constelação sistêmica e os causos do nosso direito no nosso país. É com muita alegria que a gente te recebe para que você fale verdadeiramente como é que funciona essa rotina de olhar para o todo e ainda conseguir resolver os conflitos que vêm desse todo. Se quiser falar, se apresentar novamente, fique à vontade. Eu agradeço muito o convite. É um prazer enorme estar aqui, podendo compartilhar um pouco desses saberes, né? Compartilhar um pouco dessas informações que fazem muito sentido para mim, fazem muito sentido dentro da minha forma de trabalhar, da minha forma de viver. E aí começa a me contar, como é que você percebeu que o direito, sozinho, realmente não estava dando conta de curar todos os conflitos? E que a gente precisaria integrar todos esses aspectos da comunicação não violenta no direito. Eu já tenho aí mais de 20 anos, né, que eu entrei para a faculdade, né, quase 20 anos de formada. E naquela época a gente não tinha métodos alternativos de solução de conflito, nós não tínhamos mediação dentro da grade curricular. Então, eu vim de uma escola muito beligerante, né? Onde era aquela coisa do advogado combativo, que briga, que faz. E com o passar do tempo, depois de quase 10 anos de advocacia, eu constatei que, na verdade, a gente ganhava o processo, mas a gente criava, muitas vezes, outros conflitos. Porque o perder, por si só, já transformava as pessoas, né, num palco de guerra ali, onde você quer se vingar porque você perdeu e você sente que você está injustiçado. Enfim, a partir daí, eu comecei a buscar métodos alternativos, porque trabalhando com direito de família, você percebia que a família ia se destruindo. Então, um processo virava 3, 4. Você tem famílias que passavam 6, 7 anos na vara de família, brigando, disputando. Enquanto isso, as crianças que estavam ali no meio estavam se perdendo dentro dessa estrutura. E eu comecei a perceber que era necessário um olhar diferenciado. E aí eu fui estudar mediação, eu fui estudar práticas colaborativas. E aí, a partir daí, eu conheci a comunicação não violenta, que foi, assim, um amor à primeira vista. E, a partir daí, eu conheci a constelação familiar, que eram informações que chegavam para mim e eu desdenhava durante muito tempo, tipo assim, eu sou violenta mesmo. Então, assim, aquela coisa de bater no peito, dizer, não, tem que ser na guerra, na briga. Constelação familiar para mim era coisa de esoterismo, de astrologia. Eu falei, pessoal, porque me recomendaram fazer constelação familiar. E eu falava assim, olha, eu não sei o que é isso, mas se você confia na pessoa que te indicou, vá, faça, né? Viva a experiência. Mas eu nem opinava, porque eu não sabia do que se tratava. E ao expandir, né, ao me permitir olhar, conhecer, eu me apaixonei. Que legal, gente. E me conte, existe algum caso aí que marcou a sua vida, que verdadeiramente você entrelaçou essas propostas? Que você falou assim, opa, começa agora um novo olhar para a constelação sistêmica,
preciso resolver esses conflitos, principalmente da comunicação, que está progredindo em mais processos, porque a violência está tão grande entre eles, né? Que caso que te marcou mais, assim? Um dos casos que mais me marcou foi quando eu comecei, de fato, a estudar a constelação, e aí eu fui estudar o direito sistêmico, né? Então, eu fui fazer um curso de direito sistêmico, que é justamente para integrar os saberes da constelação familiar dentro do direito. E aí eu tinha um processo que ele já estava se desdobrando, já eram 3 processos. E a coisa só escalonava. Então, chegava no ponto que, assim, tudo virava um novo processo. Qualquer decisão a respeito da criança era ajuizada uma nova ação, e aí entrava naquele ciclo, e aquilo estava pesando em mim. E por que pesava em mim? Porque, no caso, a minha cliente entrava em desespero, eu falava assim, não, esquece que tem problema, pode deixar que eu resolvo. E eu pegava aquela carga toda para mim. E quando eu conheci o direito sistêmico, fazendo o curso de direito sistêmico, eu resolvi constelar aquele processo. Quando eu constelei aquele processo, eu constatei que quem estava se posicionando errado ali era eu. E a partir do momento que eu mudei a minha postura, minha forma de me posicionar, minha forma de tratar a minha cliente, minha forma de peticionar no processo, a coisa começou a se resolver. Então, assim, foram feitos acordos, a comunicação entre eles começou a melhorar e as coisas começaram a fluir de uma forma muito mais tranquila. Então, esse reconhecer a importância do meu posicionamento, compreender que, como advogada, eu fui a última a chegar ali. Né? Então, assim, já existia marido e mulher, já existia filho, já existia conflito. Eu cheguei depois. Então, assim, quem sou eu para virar e falar assim, me dá esse problema aqui para mim? Quando eu faço isso, eu tiro a dignidade do outro, eu tiro a autonomia do outro. Eu falo, você não é capaz de resolver os seus problemas. Perfeito. E aí, como é que funciona essa coisa da constelação sistêmica em relação a esse todo? Você pega esse processo, você constelou esse processo. O que é o constelar o processo? A constelação familiar, ela é uma técnica terapêutica que ela trabalha de uma forma muito visual. Então, nós utilizamos ali, tem várias formas de se constelar, né? A constelação, ela veio do alemão para o Brasil, né? Então, assim, em alemão significa reposicionamento ou representação familiar. Não tem nenhuma relação com os astros. E a gente utiliza ou pessoas, ou bonecos, ou âncoras, para você conseguir trazer uma imagem visual para aquele conflito, para aquilo que está acontecendo. Quando a gente fala em sistema, tudo são sistemas, né? Então, nós aqui hoje formamos um sistema. Meu pai, minha mãe e eu e a minha irmã formamos um sistema. Você, seu filho, outro sistema. Dentro da empresa, outro sistema. A igreja, outro sistema. Então, na nossa vida, nós vivemos dentro de vários sistemas e todos nós compartilhamos um grande sistema que é o planeta Terra, o universo, a vida. Está tudo integrado. E aí o que acontece, né? A partir do momento em que você resolve olhar para aquele processo de uma forma sistêmica, você começa a olhar para aquilo, para o todo. E aí eu começo a perceber que não é só a Aline e o marido da Aline que estão aqui brigando pelo Joãozinho. Não. Tem a Aline, tem a mãe da Aline, tem o pai da Aline, do outro lado tem o marido da Aline, o pai, a mãe, os avós, os irmãos. Todas essas pessoas influenciam no processo, todas essas pessoas influenciam no conflito. Tanto é que uma das primeiras coisas que eu falo para os meus clientes é: até aqui vocês estão conseguindo conversar. Na hora que começar a família saber o que está acontecendo, amigos saber o que está acontecendo, o diálogo começa a acabar. Então, assim,
o meio influencia muito. E aí, esses são os nossos sistemas. A partir do momento em que a gente começa... O processo judicial é um sistema. Então, o juiz, o promotor, os advogados... Então, a partir do momento que você começa a olhar isso de uma forma ampla, você começa a conseguir ter a consciência de quem está no lugar certo, exercendo a sua função certa, né? E quem está tentando pegar o lugar do outro, que é o que eu estava fazendo lá atrás, né? E que isso gera confusão. Então, você está me dizendo que assumir o papel do outro dentro de um processo de hierarquia, dentro desse sistema, seja na nossa casa, na nossa igreja, onde quer que a gente esteja, isso te gera conflitos? Com certeza. E como resolver isso? A questão é a seguinte: a gente trabalha com funções. Então, eu sou a Aline, eu sou profissional, eu sou irmã, eu sou filha, eu sou namorada, eu sou amiga. Se no meu meio eu começo a me comportar no lugar de profissional como amiga, no lugar de irmã como mãe, no lugar de namorada como filha, a minha vida vai entrar em desordem. E os conflitos vão acontecer. Por quê? Porque vai ficar pesado. Vai ficar pesado para mim, vai ficar pesado para o outro, e a gente vai começar a se sentir que não está havendo equilíbrio. Então, assim, eu vou começar a te cobrar, você vai começar a me cobrar. Por quê? Porque eu sempre sinto que eu estou fazendo mais, que você está fazendo pouco, e, de fato, que a gente está no lugar errado. Essa dinâmica está errada. E aí gera o conflito. E da onde vem a solução? A solução vem justamente da ordem. A partir do momento em que você toma consciência do lugar que você está, da função que você está exercendo, você consegue colocar isso em ordem. E essa ordem traz paz. Traz paz para sua família, traz paz para sua vida, traz paz para o processo. Então, por isso que eu falo que quando você consegue enxergar de uma forma sistêmica, você enxerga o todo. E através da visão do todo, você consegue encontrar ali as soluções. Sem focar só em um caminho, só no problema, né? Porque, geralmente, num processo judicial, qual é o problema? O outro. É sempre o outro. Se não fosse o outro... Não teria problema. Não teria problema, ia estar tudo simples. Né? Então... Eu só preciso o quê? Eu só preciso o quê? O que eu já ouvi isso de cliente, gente? Ai, se ele falecesse, a minha vida seria tão mais fácil. Eu falo, mas aí você está pedindo para o pai do seu filho falecer? E o teu filho, né? Como que vai ser para ele? E aí a pessoa dá uma... Né? Tipo assim, mas ele não é um bom pai, mas ele é o pai do seu filho. É o pai que seu filho tem. Se ele não tiver esse, ele não vai ter nenhum. E aí, como é que você entrelaça? Tudo bem, a pessoa entendeu o seu posicionamento, ela entendeu quem é ela nesse todo, ela se posiciona nesse todo. E como é que eu mudo esse diálogo a partir desse momento? Fez a constelação. Essa pessoa entende qual é o papel dela, a quem ela deve obedecer nessa jornada. E a partir daí, como é que você entrelaça com a comunicação não violenta para solucionar os problemas mesmo? São processos distintos, né? Então, assim, é importante dizer que, por exemplo, existe a advogada, existe a terapeuta. Então, assim, são papéis diferentes aqui. Por exemplo, quando eu constelei aquele primeiro processo que eu mencionei, eu constelei a linha advogada. Então, eu estava no lugar de cliente ali, sendo constelada, constelando o meu posicionamento dentro daquele processo judicial. Eu não estava constelando a minha cliente como advogada, né? Você entendendo o seu papel nessa dinâmica sem assumir a dor de ninguém. Exatamente. Quando eu estou atendendo o meu cliente ali jurídico, né? Eu estou atendendo no lugar de advogada. Dentro da questão... Como é que a comunicação não violenta, ela conversa com tudo.
Então, não tem como eu separar a comunicação não violenta da minha vida, porque a partir do momento em que eu conheci a comunicação não violenta, eu decidi que é isso que eu quero para mim. Então, se eu tenho uma escuta mais empática, se eu consigo identificar o que o meu cliente está sentindo, qual é a necessidade dele naquele momento, tanto dentro da constelação quanto dentro do direito, é graças à comunicação não violenta. Se eu consigo me comunicar numa audiência, ou então até mesmo numa petição, de uma forma não violenta, é graças à comunicação não violenta. Então, assim, eu não estou ali acusando, eu não estou ali né? Apontando dedos e... Exatamente, é porque quando a gente fala em violência, toda vez que a gente tem a intenção de causar no outro medo, culpa ou vergonha, a gente está sendo violento. E isso dentro do direito, especialmente direito de família, é muito normal a gente ver, né? Especialmente porque a gente veio de uma cultura processual onde você ainda tinha que provar a culpa do divórcio. Hoje em dia isso não existe mais. Mas quando eu me formei, por exemplo, ainda existia. Então, você queria provar para o juiz que, na verdade, o culpado era o outro porque fez o que aconteceu e aí aquilo ali virava, né, casos de família, literalmente. Confusão. Exatamente. Então, quando você tirou isso do direito, já melhorou muito. Agora, dentro do processo, com os meus clientes, hoje eu busco trabalhar de forma majoritariamente consensual. Então, a minha prioridade são os acordos. Então, quando o cliente me procura, a minha primeira abordagem já é para tentar um acordo. Verificar a possibilidade de acordo, mediação, sentar para conversar. Eu trabalho como mediadora, então muitas vezes eu sou procurada também para fazer mediações. Para quê? Para você tentar solucionar sem o judiciário, porque isso é sistêmico, é da nossa cultura. Esperar que o pai, né, judiciário, venha, o juiz, e diga assim, você está certo, você está errado, estão os dois de castigo, a bala é sua. E aí a gente quer, eu posso até perder, mas ele é que vai dizer que eu não tenho direito, eu não vou abrir mão de nada. Então, aquela frase que a gente escuta, eu não abro mão de nada, né? O juiz é que vai dizer. Então, mas isso é uma postura adulta? Não. Não. Por quê? Porque adultos, eles conseguem sentar e buscar alternativas, buscar soluções. Eu sei até onde eu posso ceder. Então, eu consigo pensar no bem comum. Eu consigo pensar que não existe quem vá ganhar tudo e quem vá perder tudo dentro de um processo, até porque a gente está falando de criança. Constelação familiar pode ser aplicada em processo empresarial? Pode, todas as áreas, mas assim, aqui eu vou focar especificamente, né, na área de família. Então, assim, você está falando dos seus filhos, você acha que seu filho vai sair ganhando se o seu ex tiver dilacerado? Qual a estrutura que essa criança vai ter? Então, eu trabalho primeiramente trazendo essa consciência. Qual é a história que você quer contar para os seus filhos daqui a 10 anos sobre o seu divórcio? Ou qual é a lembrança que você quer que seus filhos tenham daqui a 10 anos quando eles pensarem como foi o divórcio de vocês? Faz total sentido. E aí você já parou para pensar da tua importância como advogada de família, consteladora e que trabalha pautada na comunicação não violenta? Olha, eu penso que, assim, eu não sei a questão da importância. A minha visão é mais assim, se eu me propus a fazer, eu vou fazer o meu melhor. E uma coisa que eu ouvi uma vez é assim, cada um tem o advogado que merece. Então, se você quer briga, você vai encontrar o advogado que está disposto a comprar a sua briga. Eu já fui essa advogada. Se você quer paz, você vai encontrar o advogado que está disposto a te ajudar, a te apoiar, a conseguir essa paz.
É isso, é sincronismo, né? Então as pessoas já te procuram entendendo que elas vão encontrar soluções sem agressão, sem violência e que vão solucionar os conflitos de uma forma sistêmica, estratégica, pautadas no respeito, no amor, na empatia. O meu foco é sempre esse. Nem sempre é possível. E eu tenho essa consciência. Mas, assim, hoje, majoritariamente, o meu trabalho é voltado para isso. E cada vez mais eu busco esse viés. Porque é o que faz sentido para mim, né? Então, a gente sabe que às vezes a gente precisa ser combativo. Nem sempre é possível. Mas Na grande maioria das vezes você consegue manter essa serenidade para conseguir solucionar os problemas que chegam até você em relação às famílias. atualmente, cada vez mais, graças a Deus. Deus tá ajudando aí no Com caminho. certeza, sozinha não estamos. É isso. E você já viu algum processo que tomou um rumo diferente a partir do momento que você sentou, organizou, constelou esse casal, constelou esse processo, e esse processo tomou um outro rumo que não estava previsto? Então, eu trabalho, né, de duas formas. É como eu falei, são momentos diferentes. Já aconteceu de eu constelar, por exemplo, casais que estavam vivendo essa questão de vamos ou não vamos separar. E, assim, decidiram, optaram pelo divórcio. E, assim, porque a constelação não é necessariamente para fazer ninguém ficar junto. Perfeito. É para buscar caminhos, é buscar soluções, é para você se conhecer, você, né, viver esse seu processo. E, assim, foi feito o divórcio de forma harmoniosa, respeitosa, enfim, mesmo diante de contextos muito traumáticos que já haviam acontecido dentro daquele núcleo familiar. Então, assim, e eu já fui procurada também para fazer a constelação de pessoas que viviam processos judiciais, né? Não comigo como advogada, mas que foram indicadas por colegas ou então, né? E foi feita a constelação porque por uma razão ou por outra o processo não andava e, de fato, a coisa, né, depois caminhou. Teve um que foi muito interessante, que foi no caso de um casal que estava se divorciando e estava tendo muito conflito. E quando foi feita a constelação, não foi feita a constelação dos dois, foi feita a constelação só de um. Mas, assim, havia ocorrido um aborto. E esse aborto, ele não tinha sido enlutado. Ninguém olhava para esse ocorrido, mas havia um julgamento, uma culpabilização de um em relação ao outro, por conta dessa situação, desse contexto. Foi um aborto provocado. Então, a partir do momento em que foi dado um lugar para aquilo, que foi olhado, né, para aquele fato que aconteceu, para aquela decisão que foi tomada, para aquela perda, a relação começou a se harmonizar. Então, mudou-se o olhar sobre o contexto e, assim, é um fato. Eu não vou sair daqui hoje a mesma, assim como você não vai sair daqui hoje a mesma. Então, assim, todo elemento que entra num sistema é modificado pelo sistema e modifica o sistema. Então, quando eu retorno com uma postura diferente, com um olhar diferente, com uma energia, um sentimento diferente, eu mudo aquele contexto que está ali, aquele ambiente, aquele sistema. E foi isso que aconteceu nesse caso, e a coisa começou a andar, eles conseguiram finalizar, e foi muito bacana. Essa experiência foi muito satisfatória. Quando a gente olha, né, para toda essa perspectiva aí da comunicação não violenta, bem como da constelação e bem como do direito de família, eu vejo uma palavra que movimenta tudo isso, que no meu ponto de vista é o amor. Nas suas diversas facetas.
mas é ele que está ali, de alguma forma, trazendo esse movimento. E como é que a gente restaura tudo isso? Trazendo esse amor de verdade, porque a gente enxerga, mesmo no conflito existe amor, mesmo na dor existe amor. Entre as discussões do pai e a mãe e a criança no meio, de alguma forma alguém está querendo mostrar amor, né? Como mudar o significado dessa palavra aí? Na constelação, eu sempre falo que a solução é a inclusão e o amor. Então, nós todos somos movidos pelo amor. E quando eu falo que a gente é movido pelo amor, esse amor ele não precisa ser necessariamente saudável. Muitas vezes a gente sente, vivencia um amor doentio. E esse amor doentio, ele não deixa de ser o amor, mas ele está causando conflitos dentro da nossa vida. E por quê? Porque muitas vezes esse amor ele não é voltado para aquele indivíduo especificamente, mas esse amor ele está sendo voltado para a minha família de origem, por exemplo. Aquele meu núcleo familiar que está ali atrás e a quem eu sinto que eu tenho que ser fiel. Então, muitas vezes eu estou repetindo padrões para me sentir pertencente. Isso é amor? Isso é amor. É um amor saudável? Não. Mas é amor. Isso, me manter ali com a minha família de origem, repetindo aqueles padrões, isso me traz uma boa consciência. Eu me sinto bem. Não, estou fazendo o que é certo. Porque foi isso que eu aprendi. É isso que eu vejo acontecer. Quando eu tento mudar, quando eu tento fazer diferente, eu sinto que eu fico com má consciência, eu fico com a consciência pesada. Eu sinto culpa. Por quê? Porque eu estou fazendo diferente daquilo que eu aprendi, daquilo que a minha família faz, daquilo... Por mais que eu olhe, eu aponte o dedo e eu falo assim, eles são tudo doido, eu vou e faço igualzinho na minha vida. Tu repete o mesmo padrão. Exatamente. E isso por quê? Por amor. E como que eu mudo isso? Né? A sua pergunta, como que eu mudo isso? Consciência. Eu tenho que ampliar a minha consciência e através dessa visão, quando eu tomo essa consciência de que eu tô presa nesse padrão repetitivo, que eu tô adoecido, aí sim eu posso tomar a decisão de fazer diferente. Não fazer diferente porque eles são errados. Fazer diferente porque eu sou um outro indivíduo. Então, assim, eu aprendi e eu posso fazer diferente daqui para frente. E esse diferente é onde eu vou aprender o amor saudável. Uau, que lindo! E aí a comunicação não violenta ajuda muito. Quando a gente chega nessa fase, a comunicação não violenta ajuda muito. Que incrível, gente, esse entrelaçar, né? E para a gente poder enxergar o ser humano no seu contexto, na sua base, no que traz, né? De crenças, de verdades, de aquilo que ele acredita que ainda seja amor. Sim. E aí a gente pega esse gancho aí da comunicação não violenta. Como transformar, então? Eu não quero mais pertencer a esse padrão sistêmico que vem vindo há décadas, que vem vindo da minha ancestralidade, da minha tataravó, da minha avó, de toda essa árvore. Como é que eu faço, então, para mudar essa... Depois que você toma consciência, né, que é o primeiro passo, o que é a comunicação não violenta, né? A comunicação não violenta, ela é uma linguagem, né, que a gente utiliza para se conectar com a gente mesmo e com o outro. E aí, para a gente se conectar de uma forma autêntica, de uma forma empática, compassiva. Então, quando eu estou falando aqui em conexão, eu não estou falando de uma forma superficial, eu estou falando de uma forma verdadeiramente profunda, porque muitas vezes a gente está presente, mas a gente não está conectado com a gente mesmo. E a gente simplesmente vai repetindo aquilo que a gente faz todos os dias, né? Aquilo que a gente aprendeu com os nossos antepassados. Quando a gente para e a gente começa a se olhar, a se observar,
a perceber como que a gente se sente em determinadas situações, em determinados contextos, diante de determinadas atitudes do outro ou nossas, né? A gente começa a perceber o que faz e o que não faz sentido. Então, eu começo a perceber por que eu tô mais reativa, por que eu tô mais fechada, por que as coisas não estão fluindo ali. Muitas vezes as coisas não estão fluindo aqui. Se elas não estão fluindo aqui, elas não vão fluir. Perfeito. Elas não vão fluir. Uhum. Então, e você fica girando, e aquela água fica... Se eu não sei onde eu tô, se eu não sei quem eu sou, como que eu vou querer que você entenda e como eu vou querer te entender? Então, a primeira coisa que a gente faz é você começar a se observar, a se conhecer. E a comunicação não violenta ela é maravilhosa, porque você passa a maior parte do seu tempo conversando com você mesma dentro da sua cabeça. Seus divertidamente não descansam, nem quando você dorme. Exatamente. Então, se você é violento com o outro, geralmente você é 20 vezes mais violento com você mesmo. Porque você, por exemplo, não tem coragem muitas vezes de virar para sua amiga e falar assim: nossa, você tá ridícula com essa roupa. Mas você se olha no espelho e você fala isso para você mesma. Forte, né? E aí, isso eu tô falando num pequeno exemplo, mas a gente faz isso o tempo inteiro, o dia inteiro, a gente se chicoteia o tempo inteiro, o dia inteiro, a gente se massacra. E a gente geralmente se massacra com uma voz que é bem parecida com aquela voz que a gente escutava quando a gente era criança. Uhum. Então, quando a gente vai unindo isso, quando a gente vai juntando essas coisas, a gente começa a conseguir separar o que é a nossa voz do que é a voz do outro. E a gente começa a conseguir ser autêntico, no sentido de se reconhecer como indivíduo, saber aquilo que é realmente seu e o que não é, e ser compassivo, que aí a gente volta para o amor. E aí a gente vem com amor, em primeiro lugar, para a gente mesmo. Então, quando eu começo a me comunicar comigo mesma de uma forma mais amorosa, mais compassiva, mais empática, eu começo a abrir espaço para eu me comunicar com você de uma forma mais amorosa, mais compassiva e mais empática. Que aí acontece, né? Você consegue transbordar, né? Exatamente. Então, assim, e aí eu consigo me conectar e me comunicar, inclusive, muitas vezes, com aquelas pessoas que eu já identifiquei que me feriram, né? Por querer? Não. Não. Por amor. Um amor, muitas vezes, doentio, mas eu carrego isso até hoje. E aí, hoje, eu consigo separar. E eu consigo separar, inclusive, que eu posso amar essa pessoa, eu posso respeitar essa pessoa sem precisar necessariamente conviver com essa pessoa. Sim. Então, eu começo a colocar limites, que é outro aspecto que a comunicação não violenta traz. Porque a partir do momento que eu me conheço, que eu sou autêntica, eu sei quais são os meus limites e eu consigo comunicar os meus limites de uma forma clara e não violenta. E aí eu consigo fazer escolhas diferentes. Então, essa conexão, ela vai acontecendo em vários níveis. E é por isso que a gente fala que são processos. Porque isso não é... eu fiz uma constelação aqui e resolvi a minha vida. Que eu tava milionária, né? Tava milionária. Você abriu um portãozinho dos centenas de portões que você precisa abrir. Exatamente. É uma cebola, né? Que a gente vai descascando ali, né? Então, é isso. São passos que a gente vai dando e, assim, a gente começa engatinhando. Mas é possível?
É possível. Tem fim? Não. Enquanto cá estivermos, não tem fim. É assim, tem uma frase que eu gosto muito que ela fala assim: o perfeito é incapaz de evoluir. Ele já estagnou. Então, Exatamente. é do Bert Hellinger. Então, assim, viveremos eternamente na nossa imperfeição, num caminho de desenvolvimento onde a gente busca cada dia mais sermos seres humanos melhores, né? E aí a imagem e semelhança de Deus para dar exemplo, né, do que é ser amor, né? Que eu acredito que seja o caminho. Referência máxima, né? E aí me conte então, como é que a gente entrelaça esse aspecto aí da fé, da espiritualidade, diante dos teus conflitos do dia a dia? Oh, é muita fé, tá? Eu sou a fé. Não sei quem eu sou sem a fé. Então, se você me perguntar, eu sou a fé. Então, eu não sei realmente me separar disso. Então, antes dos meus atendimentos, eu vou fazer uma oração e eu vou pedir sabedoria, eu vou pedir para ser guiada ali, para que eu veja, eu fale, eu atue da melhor forma dentro do que aquela pessoa precisa. Então, que todo o meu conhecimento, que todo o meu saber, que seja colocado ali à disposição. Assim como quando eu estou diante de conflitos, de situações que me trazem angústia, ansiedade, que eu não sei como... que eu estou inconformada. Essa semana mesmo eu tive uma situação que me deixou inconformada. Então, assim, por quê? Porque são pessoas, né? Cada pessoa pensa de um jeito. Então, você tem que lidar ali com decisões, com situações que muitas vezes você considera equivocada. E aí eu me revolto, eu fico brava. Aí eu vou rezar. E aí eu vou pedir sabedoria, eu vou pedir clareza, eu vou pedir tranquilidade, calma, para que eu consiga olhar para aquilo de uma forma diferente, não com raiva, né? Perfeito. Que é a raiva que eu tô sentindo ali naquele momento. Então, porque a gente sente raiva, né? Não tem jeito. Com certeza. Afinal de contas, estamos aqui nos nossos aprendizados diários, tendo que driblar as imperfeições, né? As autoimperfeições, a imperfeição do outro. E isso geralmente culmina num processo de raiva mesmo. Não, né? E os desafios são colocados ali justamente para te provar todos os dias, né? Então, assim, quando você acha que você vai passar de nível, vem outro. E aí, como é que você enxerga Deus, Jesus nessa história toda? Então, no teu dia a dia, nas tuas resoluções de conflito, nos teus passos que você precisa dar em relação a mediar, a tranquilizar quem está na sua frente? Como é que funciona isso? para mim, Deus é amor, né? Para mim existe um Deus em mim. A minha parte, né? Mais amorosa, mais compassiva, mais o que tem de melhor aqui é Deus. Assim como eu acredito que Ele está em todas as outras pessoas. Então, assim, eu me conecto com isso. É isso que me conecta. E quando eu falo, por exemplo, né, nesse sistema, para mim, esse amor é a cola. Né? Então, assim, o que está juntando tudo? É esse amor. Em relação aos meus clientes, eu entendo que eu trabalho com pessoas que são extremamente espiritualizadas e eu trabalho com pessoas que são ateus e ateias, enfim. E eu respeito todas. Se a pessoa chega para mim com a espiritualidade dela, eu vou incentivá-la, porque eu entendo que é um caminho de desenvolvimento também. Então, e eu entendo que nós temos pilares, né? Então, assim, a gente tem o físico, o emocional, o mental, o espiritual. Então, a gente precisa estar balanceado, a gente precisa estar abastecido, a gente precisa estar equilibrado para a gente funcionar bem. Esse é o meu entendimento, o entendimento da Aline, né? E, assim, é o que eu tento, né? O que eu busco fazer no meu trabalho, na minha vida pessoal, dentro das minhas relações, porque
eu não sei viver de outro jeito. Então, é aquilo. Eu tive uma conversa recente em que eu falava justamente isso. Para mim é difícil entender uma pessoa que não acredita em Deus, porque eu não sei o que seria de mim sem Deus nos momentos de desespero, especialmente. Então, naqueles momentos em que você está deitado no chão escuro, em posição fetal, chorando copiosamente, e você sente que você tem um colo ali. Que se você entregar, que você pode se entregar ali. Então, assim, eu não sei o que... Porque naquele momento eu não consigo pensar em nenhuma outra alternativa. A não ser se abastecer. A não ser confiar, a não ser isso. crer, a não ser entregar. Então, eu olho até mesmo com admiração para quem não crê, justamente porque eu acredito que essa pessoa deva ter uma força muito grande. Uma força mental muito grande para conseguir superar esse tipo de situação. Que eu não tenho, porque eu preciso da minha espiritualidade para isso. É isso. E como é que você se reabastece desse processo da fé, da coragem de seguir? Olha, eu acredito que eu tenho várias formas de me reabastecer e eu falo que são pílulas, né? São pequenos... Então, assim, é aquela... Quando eu tô de manhã cedo, tomando meu café, ouvindo minha musiquinha, lendo um livro, fazendo carinho no meu cachorro, depois de... Aquela manhã preguiçosa em que você olha, assim, você fala assim, nossa, o dia tá tão bonito. E você olha para aquele dia e você fala assim, que delícia, sabe? Que paz. Ou então, quando você tá ali na beira do mar... E aí você tem aquele horizonte, aquele céu maravilhoso, aquele barulhinho de onda, e você fala assim, não é possível que é por acaso. Né? Não foram só moléculas que se uniram ali e formaram esse cenário maravilhoso. Então, assim, isso fortalece a minha fé. Quando eu estou com as pessoas que eu amo, né? Isso fortalece a minha fé. Quando eu me sinto amada, isso fortalece a minha fé. Porque eu enxergo essas pessoas como sendo presentes de Deus na minha vida. Então, eu enxergo esses momentos como sendo presentes de Deus na minha vida. E isso me abastece. Além da oração, né? Porque tem processo que é 1/3 para conseguir trabalhar. Tem que agarrar ali, você acende vela, você faz o que... Você ajoelha, você reza, você pede, você fazer, porque para voltar ali para a paz de espírito, para conseguir trabalhar, muitas vezes a gente precisa de muita oração mesmo. Você acha que se o direito trouxesse mais fé, mais sensibilidade, a gente conseguiria ter a resolução de processos de uma forma diferente? Eu estou diante hoje de uma advogada extremamente sensível, empática, que trabalha a fé, que trabalha sistema, que trabalha respeito, que trabalha o amor e que consegue solucionar problemas que estão lá no dia a dia do direito. A pergunta é, se nós conseguíssemos mudar um pouco dos advogados que estão por aí, do direito que está por aí e trazer um pouco mais dessa sensibilidade, desse olhar ao outro, você acha que a gente conseguiria outra mudança, assim, no dia a dia do judiciário? Eu acredito que esse contexto, ele é sistêmico, né? Então, assim, essa mudança, ela precisa acontecer em todos os pilares ali, porque é aquilo, são partes de um todo. E, assim, o todo é maior do que a soma das partes, né? Então, não adianta a gente olhar só para um, até porque a Aline que está aqui, ela é advogada, mas ela é uma pessoa. E aquilo que eu faço na minha vida pessoal, a forma como eu olho a minha vida pessoal, muitas vezes
ela vai influenciar no meu trabalho, porque, assim, eu não sou uma pessoa mau caráter só no trabalho, né? Sim. Então, eu não sou uma pessoa gente boa só no trabalho. Então, assim, a gente carrega, é aquilo que eu falei, eu não tenho como separar a comunicação não violenta no meu cérebro e não usar, por exemplo. Nem sempre eu consigo usar, né? Mas, assim, deliberadamente virar e falar assim, não, eu não quero, é muito difícil. A mesma coisa em relação a esses aspectos. Então, assim, eu sou super a favor da espiritualidade. Então, assim, eu gostaria, se eu pudesse ter, né, uma varinha mágica, eu implementaria isso, mas nem Deus conseguiu. Então, assim, a gente, no final das contas, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? É isso. E ser e fazer a diferença, né? Como você já vem fazendo. É uma gotinha por vez. Então, assim, eu não vou falar que é nenhum processo, é uma interação por vez. É uma interação, porque muitas vezes uma interação vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. Muitas vezes é uma fala sua que aquela pessoa nunca mais vai esquecer. Então, e isso não vale só para mim, isso vale para todo mundo, né? Então, assim, eu acho que é uma interação por vez, na verdade. E já estamos chegando aí ao final desse nosso diálogo, senão a gente ficaria aqui A gente 3 fala. meses. Eu falei, vai fazer a série, né? Vai ser Vamos episódio 1, 2, 3. É isso mesmo. Série de AA para A. Aline Alcoforado para Aline Moreira para Aline Alcoforado. E aí, vamos começar com um fechamento, então, desse processo todo, desse lindo diálogo que nós tivemos. Se você pudesse me deixar aí uma frase para quem está vivendo neste exato momento um conflito muito pesado, o que você diria para essa pessoa? Faça as pazes com o conflito. Como fazer as pazes com o conflito? Conflito é bom ou é ruim? Conflito é ruim? Depende. Depende da perspectiva que você olha. O conflito, ele carrega esse estigma de ser ruim. Porque quando a gente fala conflito, a gente já pensa em briga. Em confusão. Exatamente, mas não necessariamente. Conflitos são opiniões diferentes, são duas pessoas que têm opiniões diferentes sobre o mesmo fato. Se nós duas sentamos aqui nessa mesa trazendo a mesma opinião, a gente vai sair daqui como? Sem crescimento e tranquilas e serenas. Uhum. Se você tem uma opinião diferente da minha, a gente vai sair daqui como? Mais maduras e em crescimento e expansão. Exatamente. Então, o conflito ele é uma oportunidade de desenvolvimento. De crescimento. Quando a gente faz as pazes com o conflito, a gente para de enxergar o conflito como sendo algo ruim. E a gente começa a enxergar o conflito como uma oportunidade de desenvolvimento. E aí você começa a enxergar possíveis soluções. Porque se eu estou diante de uma coisa ruim, o que eu vou fazer? Eu vou me fechar. E aí eu vou me fechar dentro da minha verdade, da minha posição de que eu estou certa. A partir do momento em que eu começo a enxergar aquilo não como um adversário, mas como uma oportunidade, eu vou olhar assim, opa, o que será que tem aí que eu posso aproveitar? Qual é o aprendizado deste momento? Exatamente. Como é que a gente resolve? E a partir daí, você vai conseguir ter resultados diferentes. Porque você mudando a sua visão, você vai mudar a sua forma de agir, e aí você vai conseguir ter resultados diferentes daquilo que você vinha tendo até então. Então, a frase para o fechamento qual é? Faça as pazes com o conflito. Maravilhosa! Essa foi a Aline Moreira, que trouxe insights incríveis para o nosso dia a dia. Que a gente possa olhar
para esses conflitos, que a gente possa olhar para a nossa hierarquia, para a nossa ancestralidade, para os nossos padrões, para o nosso sistema e trazer aí mais e mais soluções pautados no amor, na paciência e no equilíbrio. Acho que essa é a proposta desse podcast nesse dia tão especial. Muito obrigada, Aline, pela sua maravilhosa presença. Agradeço muito o convite novamente e foi um prazer imenso estar aqui com você essa noite, poder conversar sobre esse tema que é uma paixão para mim. Meu Deus, vamos precisar chamar ela aqui de novo.